Hour Especial Nordeste. A gente começa nesta edição uma série de programas destacando a cultura e as belezas dos estados nordestinos. Nossa primeira rota é o Ceará, atualmente o 12º estado mais rico do país e o terceiro mais rico do Nordeste. Elencamos os pontos turísticos, ícones da literatura, da música, do cinema e também vamos falar sobre o Dragão Fashion Brasil, o maior encontro da moda autoral da América Latina, que celebra agora em 2017 18 anos de cultura, moda, gastronomia e economia criativa. Relaxa aí, Happy Hour está só começando. Meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. O Ceará é conhecido nacionalmente pela beleza do seu litoral. A jangada, ainda comum ao longo da costa, é considerada um dos maiores símbolos do povo e da cultura cearense. O estado é um dos que tem a maior faixa litorânea e vem dessa grande extensão boa parte da sua fama turística. O jornalista Alex Cavalcante está aqui comigo, foi escalado para falar sobre para comentar esse especial Nordeste, não é isso, Alex? Temos muitas coisas para falar sobre o estado, né? Sim, a gente sempre fala, né? Aliás, a região. Sim, a gente sempre fala, né? Do cinema para música, sempre do exterior. E surgiu essa ideia, né? Esse bate-papo entre a gente. Por que não falar daqui também, já que a gente tem tanta coisa bacana? A gente sempre fala de cultura pop, coisa internacional, Sim. que não vai sair, é lógico, de cena aqui do programa, né? Mas a gente vai intercalar também com conteúdos locais, né? Exatamente. Locais e regionais. Vamos começar mostrando aí um vídeo sobre as belezas. A gente vai mostrar um pouco da beleza, vai viajar aí para o Ceará. Solta aí, Ceará. Estamos vendo aí imagens de um vídeo produzido pelo estado do Ceará, que é uma das 27 unidades federativas do Brasil, dos 27 estados. E tem aí, Alex Cavalcante, mais quase 9 milhões de habitantes, ou seja, é um estado que tem uma representatividade nacional, não é isso? Sim. E assim, uma coisa ele bacana como destino turístico, porque assim, no Nordeste a gente pensa o que mais? Só, né? Praia, e não é. Fortaleza é uma cidade assim, extremamente cosmopolita. Tem opções assim, de lazer para quem gosta de moda, para quem gosta de compras, por exemplo, é uma das maiores, assim, em relação à moda mesmo, algumas das principais grifes nacionais são cearenses. E o interior do estado ele é muito bonito também, tem uma região de serra. A gente está vendo aí, né, a questão da religiosidade. Eu não lembro exatamente o nome agora, mas é uma serra que fica ao redor de Fortaleza, que é bem friozinho lá, bem gostoso para ir. A gente está vendo que São tem João. uma similaridade até com a Paraíba também, né? A gente Sim. vê praias, um litoral maravilhoso, de uma diversidade, né, na verdade. Uma diversidade e um interior também rico em natureza, rico em religiosidade. O artesanato também cearense é um dos mais famosos do país, né? Vem inclusive de lá, acho que as principais produções. Tem o Beach Park aí, que a gente está vendo um complexo que tem um renome, né? Canoa Quebrada. Que é uma das praias mais bonitas do país, Canoa Quebrada é muito linda. Ela é considerada elencada. Então a gente está vendo aí toda a beleza do estado do Ceará. Maravilhoso aí, ó. Na próxima. Pois é, enquanto o turismo
Já mostramos aí alguns dos principais lugares, Sim. as paisagens, né? Eu posso mandar beijo, porque eu tenho Pode. amigos maravilhosos de lá, eu tenho uma conexão maravilhosa com esse estado. Lígia, Camila, Nute, beijo pra vocês. Eu Saudades. não conheço Ceará. Aliás, eu conheço algo, acho que eu conheço o interior, mas eu não conheço Fortaleza. É uma cidade Tenho muita que você vontade tem que de conhecer. Todo mundo fala assim que é uma assim, É muito bonito. Nordeste, principalmente da região, é uma cidade assim encantadora, né? Que tem praias maravilhosas. Só que a gente obviamente não vai ficar falando só sobre turismo. Vamos falar agora sobre cultura, literatura, nomes que representam o estado, que às vezes pouca gente sabe também. Eu acho que nem Sim. todo mundo sabe, por exemplo, que José de Alencar, Um dos que é um dos maiores principais escritores. escritores do país, a gente está vendo aí a foto dele, ele é Não cearense. quem foi ex-presidente, gente, o escritor. Não, José de Século Alencar, XIX. que é autor de... Alguns dos principais livros da literatura brasileira. Ele escreveu muita coisa. Ele escreveu Guarani, né, que é um Guarani. marco do romantismo. Geralmente o pessoal, assim, quando fala de romantismo como gênero literário, as Olha pessoas aí, alguns dos tendem a livros imaginar dele. histórias de amor, aquela coisa meio melosa. Não é. O romantismo, na verdade, é um gênero literário que ele, assim, coloca em evidência a expressão de sentimentos. E ele foi, assim, um escritor super rico em relação a esse gênero, porque ele explorou ele de várias formas. O Guarani mesmo é uma história que ele exalta muito a questão, assim, da origem do brasileiro, né? E é o foco da obra dele, Iracema também, Sim, né? Que ele exatamente. ele Que é um base um numa ícone, lenda né? cearense. É uma lenda Sim. nacional, né? Sim. E até internacional, ela representa o país, né? E José de Alencar, ele nasceu em maio de 1829 e faleceu em 1877. Um grande escritor, como a gente está falando, Sim. tratou muito a Com uma questão obra da escravidão riquíssima. do país, né? Sim. E traz essa obra riquíssima. Vamos passar, quer ver? Eu acho que todo mundo já, pelo menos, leu uma vez na vida um livro dele, nem que seja na época da escola. Na época da escola, era atividade ler Iracema, o Guarani, que são livros ícones. Eu não sei se hoje em dia Tem um- ainda se tem essa obrigatoriedade. Eu lembro, quando, assim, não sei se tu lembra, quando eu fiz o vestibular, caiu um livro dele, que era recomendado pra gente ler. A obra dele é tão vasta e é tão importante que até hoje, assim, ela é referência. O Guarani foi adaptado como ópera, né, no programa das óperas a gente até falou. E ele vive, assim, vários outros livros dele também já foram adaptados para a TV, aqui da Record mesmo, uma novela que foi inspirada em 3 livros dele, né, que a direção mesclou no roteiro, como se fosse uma história só, que foi até bem interessante, inclusive, essa adaptação. Chama Essas Mulheres, se eu não me engano. Então, os retratos que ele traz, as histórias, esse tipo de literatura é único e é inesquecível. Ele vai sempre Sim. vai ser lembrado como parte da bibliografia do país, assim como tem outros, assim como os estados, assim como os outros Sim. país têm E os foi um dos seus primeiros ícones, né? assim, escritores a ser best-seller, né? Hoje a gente discute que o brasileiro lê pouco, você imagina no século XIX, quando o índice de analfabetismo era muito maior. Mas ele conseguia, assim... Só a elite, de fato, tinha acesso à Exatamente. literatura. Ele conseguia, assim, não só ser lido, mas ser traduzido também. Ele foi um dos primeiros autores brasileiros a ter repercussão internacional. Livros dele foram publicados na Europa, nos Estados Unidos também. Muito bom. José de Alencar, então, ícone cearense. Estamos falando sobre o Ceará. Vamos falar agora sobre uma outra autora cearense muito importante, Raquel de Queiroz. Também, né, Alex? Um nome... Ela é um dos ícones do modernismo na literatura. O Zé de Alencar, ele era um escritor assim, um pouco mais tradicional. Ela não. No começo do século XIX, né, muita coisa, isso não só na literatura, mas nas artes em geral, estava tendo um processo assim, de questionamento, de revolução, né, de renovação. E ela foi uma das autores que abraçou isso. Ela é um dos ícones da literatura regionalista, né? Que antes, assim, os temas eram mais universais. As pessoas procuravam falar de coisas que os autores, né, na verdade, botavam nos seus livros coisas que eram questionamentos, assim, de todo mundo, não só, assim, problemas localizados. E ela passou a trabalhar as temáticas tipicamente nordestinas. Nordestinas, a ficção social nordestina, que Sim. chamava. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Sim, é um ponto para ressaltar também. Né? Vale ressaltar isso, uma coisa muito importante. Ela nasceu em Fortaleza, na capital, em novembro de 1910 e faleceu em 2003, assim, recente, história Sim. recente, né? Ela veio, Teve uma carreira super, assim... longeva, né? Sim. Uma vida e uma mulher que escreveu
muito. Escreveu de forma variada também, escrevia crônicas, escrevia contos, não só romances também. O romance, acho que o mais conhecido dela é que ela retrata uma grande seca que teve no começo do século XX lá no Ceará, chama O 15, que é um livro que, assim, apesar de ter, como você falou, essa coisa de ser uma ficção social, ela é muito autobiográfica também, porque ela usa muito coisa assim que ela via, que ela ouvia também de parentes contando. São vários autores, são vários, assim, o Ceará Sim. também se destaca, a gente já nem vai destacar muito nesse programa, humor, né? Sim. São vários humoristas. Acho que os principais Tom humoristas, os Cavalcante, maiores, né? são cearenses. São vários humoristas cearenses aí, que eu não vai, a gente pode fazer um programa... O de Renato repente, Aragão também, Renato né? O próprio Aragão, Chicanise, se não me engano, são cearenses, sim. Tem essa coisa do humor muito Sim. forte, né? Porque o brasileiro, como todo, é muito debochado, né? E a gente aqui no Nordeste ainda mais. É bem debochado. Então, a Paraíba também, ela enviou para o Sul, para o Sudeste, para esse circuito de TV nacional, grandes humoristas, né? E o Ceará é um celeiro de humor também, né? Tem muita referência nisso. E a gente pula agora, a gente sai de literatura e vai para o cinema para falar sobre o Karim Ainous. Que nome, né? Ainous. Ele é um cineasta cearense também. Eu acho que é árabe esse nome. Ele nasceu no Ceará, mas ele tem um nome... E ele é um dos grandes diretores da atualidade do cinema nacional, não é isso, Alex? O trabalho mais recente aí, a gente vai até mostrar daqui a pouco cenas do filme, vamos falar sobre ele. E ele se destaca em festivais internacionais de cinema, né? Vários filmes dele já foram exibidos em Cannes, já foram exibidos em Berlim. E ele tem uma obra, assim, que é bem, como que eu posso dizer, assim, dinâmica. Ele não se... Porque geralmente um cineasta, os maiores cineastas, eles têm uma linha de trabalho que é muito, assim, contínua em relação a temas, em relação ao enfoque que eles vão dar. E os filmes dele, na verdade, são muito, como que eu posso dizer... díspares, assim, parece que ele trabalha cada tema de um jeito a cada filme, isso é bastante interessante. Então vamos ver cenas do filme dele, um dos filmes mais recentes, acredito, o mais recente dele, Praia do Futuro. Vamos assistir aí, solta o trailer de Praia do Futuro. Porque tem dois tipos de medo e de coragem. O meu é de quem finge que nada é perigoso. Queria só te dizer que eu tô mais rápido, mais forte, mais corajoso do que da última vez. O seu é de quem sabe que tudo é perigoso nesse mar imenso. Você esqueceu de mim, foi? Então aí a gente está vendo cenas do filme Praia do Futuro, do Karim Ainous, cineasta cearense. E é um filme aí com Wagner Moura, Clemens Schick, Sabine Timóteo, dirigido pelo cineasta. Alex, é um filme que tem uma pegada meio Ceará, Alemanha, como é que é isso? Conta a história, o Wagner Moura ele interpreta um salva-vidas que trabalha na Praia do Futuro, tá aí o nome vem daí o nome do filme, e ele se envolve com um turista alemão. E eles desenvolvem, assim, se apaixonam e ele acaba abandonando a vida dele toda para ir morar em Berlim, junto com esse cara. E o filme, na verdade, conta a história do conflito, dele ter abandonado a família, o irmão mais novo dele, que é interpretado pelo Jesuíta Barbosa, cantor maravilhoso daqui de Pernambuco, vai atrás dele. E o filme trabalha esse conflito dos três. Então aí, ó, Ceará, referência também no cinema. Ele tem outros filmes maravilhosos, tem Madame Satã com Lázaro Ramos, tem o Céu de Sueli, tem também um filme com a Alessandra Negrini lindo, todos chama com O Abismo Karim? Prateado. Sim, Então todos dirigidos anotem pelo aí Karim. no nome, Karim Ainous. Na minha opinião, ele é um dos cineastas, o principal cineasta brasileiro, assim, Não existem bons cineastas só fora, não existe só o circuito Exatamente. internacional. O cinema brasileiro Nós é estamos muito falando bacana. sobre o Nordeste, a gente vai para um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta com ícones da música. Cearense nacional também, nordestina, brasileira, especial Nordeste do Happy Hour hoje. Daqui a pouco a gente volta. Que pra eu amar, gota cristalina.